Oi, Isa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Como que tá aí no Rio? Você tá falando de onde? Tô em São Paulo. Ah, você tá falando de São Paulo. Aqui Isso no aí. Rio tá calor. Uh, Maravilha aqui também. Seja Aí tá, bem-vindo à aí tá live do Vila calor? Paula. Tá calor demais. Jura? Gente, Muito. julho de calor desse ano tá estranho mesmo. Tá estranho demais. Seja bem-vindo à live do Vila Pauta. Adoro É, esse nome. Quero falar aqui, eu já saio falando, né? Adoro esse nome. Adoro o tipo de. Antigamente a gente ia falar de diagramação que você faz uhum. com as postagens, porque eu acho que é super atrativo para rede social. Parabéns. Obrigado, Isa. Eu lembro lá no Teleton que a gente se encontrou, a gente foi gravar uma chamadinha convidando o pessoal para doar pro projeto e você falou, adoro esse nome. É um nome meio complicado porque tem umas pessoas que leem errado, né? Virou Pauta. puta? Isso, teve muita gente que já leu essa palavra aí e Olha, não. pode ser por eu ser jornalista, a primeira coisa que eu penso é virou pauta. Muita gente já leu errado. Isa, me conta uma coisa. Você é paulista, né? Todo mundo acha que você é carioca por estar aí há tantos anos na frente do SBT Rio. Isso, não, eu sou paulista, né? E as pessoas não entendem o que é ser paulista e paulistano aqui no Rio. Eu sou paulista porque eu sou do interior de São Paulo, eu não sou da capital. Uhum. Eu sou de uma cidade chamada Santo Anastácio, interior de São Paulo, bem próximo a Presidente Prudente, muito próximo a Presidente Prudente, logo com a divisa com Mato Grosso do Sul. Morava em São Paulo, morei na capital, e há 13 anos eu tô aqui no Rio de Janeiro. Que Aí legal. virei alma carioca. Como que surgiu o convite aí para apresentar o SBT Rio, vice-líder há vários anos em audiência? Eu já estava no SBT, né? Eu cheguei no Rio 2 semanas Uhum. depois, aqui eu já estava trabalhando no SBT. Eu entrei no SBT em dezembro de 2008. E aí, durante muito tempo, eu fui repórter de rua, principalmente repórter policial. E aí eu substituía já os apresentadores. Primeiro foi o Bate, depois veio outro apresentador. Eu fazia substituições. E quando surgiu a oportunidade, em janeiro de 2013, eu tinha acabado de ser mãe, e aí eu fui chamada e tô lá desde então, sou apresentadora desde então. Eu tô no SBT desde 2008 e virei apresentadora do SBT Rio em janeiro de 2013. Já tem bastante tempo. Desde então desde assim, o SBT Rio sempre foi uma força, mas vice-liderança que a gente trabalha com a concorrência, dois produtos muito fortes, que são o RJ e o Balanço, Sim. também com suas tradições, com seus públicos. Então, ser líder, vice-líder é muito importante, mas muito, muito importante mesmo para a gente. Você está num jornal consolidado, como você acabou de falar, concorrendo com dois grandes programas aí da concorrência, que é o RJ, a versão aí do Rio do programa da Globo, também o Balanço Geral Rio. É. Como que depois você pegou o jornal que já estava embalado, já teve o Bate apresentando, como que O você Bate faz imprimiu? uma. O Bate tem esse SBT Rio hoje. O Bate tem uma grande. Meu amigo Luiz Bate tem uma grande importância nesse programa, como ele é, essa consolidação, essa história, essa personalidade que o SBT Rio como produto vai criando. Porque ele tira a bancada, ele começa a colocar comentário, ele dá uma cara mais humanizada para esse produto. Deixa de ser apenas aquele jornal de bancada, notícia, como é o padrão da Globo, por exemplo. Era mais ou menos assim. Aí o Bate sai, o programa ele já tem uma personalidade dessa forma, e quando eu assumo o programa, é uma coisa que tem que ser renovada. Primeiro que é a primeira mulher a apresentar esse tipo de programa. Então, eu fui a primeira mulher a apresentar isso. Então, eu tinha que entender como que era uma mulher num produto como esse. Aí, aos poucos, eu fui me encontrando e fui dando a minha cara para o programa, que aí cria essa personalidade consolidada que você falou, que é inteiramente de comentário. Nenhum comentário meu é escrito, nenhum, nunca foi. Eu faço questão disso. Todo mundo trabalha ali para um produto, muita gente trabalhando para o produto SBT Rio.
E a minha marca é o comentário. Então, Uhum. eu comento todas as reportagens. Então, ali é a minha assinatura. E por isso, eu prefiro não escrever e não ter a mão de ninguém. Se eu tiver que arcar com as consequências, são as minhas consequências, é a minha fala e é ali. Quem fala muito tem, muitas vezes pode errar, mas assim, a gente tem conseguido, com o programa, ajudar muita gente, ser a voz de muita gente, que eu acho que essa é a principal personalidade do SBT Rio. Ser a voz do povo do Rio que não tem voz. Você é um grande nome aí do telejornal, jornalismo policial. Hum? E é muito difícil a gente ver uma mulher se consolidar nessa área. Tanto É. que você faz um programa no Rio e uma boa parte do público do SBT, os SBTistas, né, que é uma torcida muito grande, pedem que você vá para o Nacional, que você vá apresentar o SBT São Paulo, alguma coisa assim. Você tem vontade de fazer um produto nacional ou você gosta desse jornal comunitário? Eu acho produtos locais super interessantes e muito importantes. Mas Sim, não vou aqui ser hipócrita de falar, não, não gostaria de ter um produto nacional. Claro que não. Adoraria. E acho, e sempre falei isso, que eu acho que o Rio de Janeiro, São Paulo e Rio sempre foram essas, né, a ponte São Paulo e Rio e tudo mais. E o Rio de Janeiro é uma grande vitrine do Brasil, é a verdade. vitrine do Brasil. É como se fosse a loja, você tem um interior riquíssimo e você tem uma vitrine onde as pessoas, o Rio de Janeiro influencia numa música, o que pega no Rio pega no Brasil todo. É importante para todo artista ser conhecido no Rio. O Rio tem essa, né? Por ter sido Verdade. capital, por ter sido berço de influência de entretenimento, de jornalismo, de rádio, de comunicação. Então, assim, eu acho, se você me perguntar qual seria a minha vontade, eu tenho vontade de ter um programa nacional no SBT do Rio de Janeiro, porque eu acho que seria muito bacana. Algo parecido como o Siqueira faz, né? Ele apresenta ali o Alerta Nacional direto do Amazonas, né? Pois é, eu não sabia, sabia? Eu fiquei sabendo faz pouco tempo que ele, para mim, o Siqueira estava em São Paulo. Aí me falaram que ele apresenta do Amazonas, mas ele não foi o primeiro a fazer isso. O Wagner Montes, nosso saudoso Wagner Montes, já apresentou do Fazia Rio de auditoria. Janeiro para o Brasil todo um produto nacional. É verdade. Antes de chegar no SBT, você já tinha passado. Você faz rádio também, para quem não sabe. E Sim, antes de é. chegar no SBT, você já tinha passado por outras emissoras? Como que foi esse percurso até a emissora? Eu comecei na Globo Uhum. como, para quem é estudante de jornalismo, aquele estagiar Globo, né? Eu comecei pelo programa Estagiar Globo, aí fui contratada, passei por tudo que você possa imaginar na Globo, tudo que você me perguntar, numa função de televisão eu fiz. Até aquelas que eu fiz sonoplastia de jornal. Meu Deus. É, e aprendi muito. Fiquei de 2000 a 2007 numa afiliada da Globo, no interior de São Paulo, Prudente, TV Fronteira, fazendo alguns. Antigamente se falava intercâmbios, né, na capital. Fiz muito, fazia cobrir a férias. Durante as minhas férias eu trabalhava na Globo da capital, fazia Bom Dia Brasil, fazia Bom Dia São Paulo, fazia SP. Sonho sempre era entrar no SP2. Eu lembro de tudo isso, aprendi muito. Em 2007, eu me mudo para o Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, eu trabalhei como setorista do Grupo RBS, que é da Rede Globo, como para o canal rural, dentro da Bolsa, quando ainda era pregão ao vivo. Eu cobria 5 bolsas, Chicago, Nova York, Londres, Brasil e mais alguma que eu não vou me lembrar agora. E depois vim para o Rio de Janeiro, voltar a fazer editoria geral, que eu sempre amei. E aí, aqui no Rio de Janeiro, antes de eu mudar para o Rio, eu vim sem emprego nenhum. Aí, antes de eu mudar para o Rio, eu passei no SBT, porque eu tinha deixado há muito tempo uma um DVD lá. Um E aí eles DVD? me chamaram para cobrir uma férias lá, mas eu já estava me mudando para o Rio. Eu falei, olha, eu vim aqui, bem cara de pau. Eu vim aqui, eu não vou aceitar, agradeço, mas se estiver no Rio de Janeiro, qualquer coisa eu faço. Ah, não, no Rio a gente já está com o quadro completo. Ah, tá, obrigada, tchau. Deu 2 semanas que eu estava no Rio, eu recebi um e-mail ainda, que nem tinha muita coisa, me perguntando, e aí, Isabelle, tudo bem? Do diretor, então, do SBT. Aí eu falei, tudo bem. Eu me mudei Quem para era na Barra. época? Hã? Quem era o diretor na época? O diretor era o Paulo. Hum. Paulo Nogueira era o diretor do Rio. Ah, Mas, certo. mas tinha o Nacional, esqueci o nome dele agora. Mas era o Do Paulo Pará? Nogueira. Hã?
Era o Parada já? Não, Parada veio depois. Beijo pro Parada, um querido. Mas era o Paulo Nogueira, aqui do Rio, que Legal. me deu uma grande oportunidade. Eu sou grata ao Paulo há muito tempo. O Paulo não me conhecia, me ligou e falou: posso mandar o motoqueiro passar aí na sua casa? Você mora onde? Eu falei: moro na Barra. Aí ele falou: a gente fica em São Cristóvão. Eu posso mandar o motoqueiro pegar um DVD aí na sua casa? Eu falei: não, eu levo até você. Que legal. Aí ele falou: você sabe chegar aqui? Eu falei: sei. Eu não sabia eu não sabia andar na Barra. Parei meu carro sozinha, imagina, Mas recém-chegada no teve Rio de Janeiro. atitude. Eu que eu sempre levei para a vida. E que eu sempre falo quando as pessoas perguntam. Parei no táxi, falei para o taxista: eu não sei usar GPS. Eu estou no Rio de Janeiro. Eu preciso que você me dê algo concreto. Por onde eu vou para parar em São Cristóvão? Ele: menina, tu vai para São Cristóvão? Eu falei: vou e não quero passar perrengue. Ele: então vamos pela linha amarela, que é mais reto. Eu falei: linha amarela? Ele: você vai pegar um pedacinho da vermelha. Eu falei: não acredito, vou pegar um pedaço da. Ele falou: mas não tem erro. É só você passar. Cuidado que vai ter uma plaquinha escrito Vila do João. Aí eu entendi. Ele falou: segue mais um pouco. Aí você cai na linha vermelha. Quando você vê uma feira muito grande, você desce, você vai estar no SBT. Nunca mais eu saí. Ah, que perfeito. E você acha que faz a diferença para você, né? Como apresentando ali como titular? Muita gente acha que é fácil a gente estar ali na frente das câmeras, tem toda uma equipe por trás. Mas você acha que faz a diferença você que já passou por tudo isso, tá comandando o jornal? Eu consigo saber quando o apresentador já foi repórter e quando ele não foi. Eu vou te responder Isso é ótimo. diferente. Não faz a diferença nenhuma. É primordial. É primordial. Ó, já até tirei a blusa aqui. Então, Tá calor aqui no Rio de Janeiro. É primordial. Por quê? O apresentador do programa que eu faço tem que conhecer a cidade. Tem que conhecer o bairro. Ele tem que saber em Realengo que o principal hospital de Realengo, chamado Albert Schweitzer, fica numa rua de valão, na rua tal, ao lado tal. No Rio de Janeiro, ele tem que saber onde estão as favelas. E para isso ele tem que ter subido essa favela. Ele tem que falar com propriedade. Porque a gente está de saco cheio. O que mais acontece é gente que não pisa em favela, não pisa em comunidade e quer fazer discurso e palco em cima de quem mora na comunidade, não ajuda em nada. Ajuda você conhecer a favela. A minha amiga falando Coca-Cola, como sempre. É Pepsi, porque não tinha Coca. É zero. é zero? É zero. E aí, você tem que saber do que você fala. Você tem que conhecer o Rio de Janeiro. Então, eu percebo rápido quando o apresentador nunca foi repórter. E para conhecer o Rio de Janeiro, você tem que ser repórter. Eu falo: você tem que amassar barro. Eu amo a reportagem. Eu me recuso sempre a falar: eu fui repórter. Eu falo: eu sou repórter. Porque sempre eu invento alguma coisa. Ultimamente está difícil, mas eu sempre inventei alguma coisa para ir para a rua. Hoje a gente tem um programa chamado Cariocou, que nasceu de uma ideia minha, de um quadro que eu ia para a rua toda sexta-feira, o Cariocando com Isabelle, mostrar as coisas bacanas do Rio de Janeiro. Era uma maneira de eu fazer, era uma maneira de eu ir para o povo, era uma maneira de eu vir para a rua, uma maneira porque eu acho que o melhor do Rio é o carioca. Então, eu acho que faz muita diferença. Para você que quer ser um apresentador de televisão, ok, maravilhoso. Mas não importa onde você nasceu, mas você tem que ser repórter primeiro. Para mim é primordial para você conhecer não só do local onde você está falando, de onde você está falando e da necessidade do povo que você está falando. Senão, você não vai falar certo. Perfeito. Então você já se sente uma carioca hoje? Não, eu sou na minha cabeça. Eu tive um filho carioca, então eu tenho green card. Eu tenho o jingle da minha música. Eu tenho uma história muito interessante. Quando eu sentei para fazer rádio, o Leonardo Bessa, que é um cara do Salgueiro, que também foi, se eu não me engano, de uma escola aí de São Paulo, esqueci agora o nome. Império da Casa Verde? Não sei, posso estar falando errado e que essas coisas não brincam, né? Porque é tipo Corinthians e Palmeiras. Não. O Bessa, que é maravilhoso. O Bessa sentou comigo e falou assim, durante 1 hora: me fala sobre você. E aí nasceu a música do meu programa que todo mundo fala: tá feio ou tá bonito? E aí fala: alma carioca, porque é isso. Eu sinto, eu amo a cidade que eu nasci, eu adoro a minha cidade, mas a minha alma é muito
carioca, eu sou do céu azul, eu sou da praia, eu sou de falar muito, eu sou de combinar com você e ter preguiça depois. Que Isso, ótimo. vou na tua casa, sabe aquela história? Eu amo isso do carioca, amo. E tratar e ser sempre muito agregado. O carioca é muito receptivo. Por isso que o turista que vem para cá, Ele quer voltar. ele quer voltar, ele se sente acolhido. Esse é o Rio, entendeu? E eu amo isso daqui. Eu, eu tenho muita fé, mas eu acho que em algum momento, se é para acreditar em alguma coisa, a minha alma estava ligada a esse lugar, porque eu sou eu sei de tudo, eu sei de todos os defeitos, eu sei de tudo que poderia melhorar, mas mesmo assim, é a cidade que eu mais amo no Brasil. Eu amo muito a minha cidade, mas a cidade que eu mais amo é o Rio de Janeiro. Que legal. Ô Isa, e o que você mudaria hoje aí no Rio de Janeiro? Sei lá, se você tivesse o poder de fazer uma mudança, porque você já faz muita coisa pelo Rio, né? Com seu jornalismo, prestação de serviço ao vivo todo dia aí na tela do SBT, com essa grande audiência. Mas o que se você pudesse mudar agora, você mudaria aí na cidade maravilhosa? Olha só, eu falaria para você uma coisa antes da pandemia, Uhum, algo muito que seria muito é, óbvio, mas que era necessário, que era a questão da corrupção. Que a gente uhum, teve um histórico de muita corrupção, tal. Poderia falar para você ainda hoje, devido às investigações da pandemia, que ainda são investigações, mas que eu poderia continuar com esse discurso, sim. Mas uma coisa me pegou muito fundo, que é um problema muito antigo no Rio e no Brasil. E que hoje eu acho que depois dessa pandemia tirou aquele band-aid e a ferida é muito maior. Desigualdade. A gente precisa de distribuição de renda. A desigualdade fez o vírus se espalhar muito mais. A desigualdade fez pessoas morrerem. A desigualdade fez pessoas desesperadas se aglomerarem na porta da Caixa Econômica por R$ 600. O auxílio é emergencial, mas ele é o retrato da desigualdade. Pessoas de comunidade, pessoas negras que vivem da informalidade, que não têm acesso à educação, que não tiveram acesso à saúde, que não tiveram acesso à política de habitação. Isso pegou todo mundo e jogou e mostrou: ó, isso daqui é a desigualdade. Vocês não estão vendo? O vírus fez a gente conhecer de perto um verme muito antigo, um problema muito antigo, que é a desigualdade e a fome. Então, isso hoje eu mudaria. Política social de igualdade, dignidade, que é você dar, sim, educação. A gente entendeu que economia é ligada à saúde, que é ligada à segurança, que é ligada à educação. Quando a gente não tem nenhum desses tripés funcionando, a gente tem falta de distribuição de renda e a gente tem a desigualdade, que pegou a gente, ó, de rasteio. A pandemia pegou o mundo todo, mas o Brasil e os outros países com desigualdade, você não consegue frear, porque daí você vê um vírus que não conhece a classe social, ele vai pegando, ele vai se alastrando, e aí a gente precisa de algo básico, que é água e sabão, comida na mesa e tranquilidade para não precisar sair na rua para comer. E o brasileiro não teve. Não teve. Eu pedi muito, não saia nas ruas, continua ainda quem pode, não sai, isso é aquilo. Mas eu recebi muito feedback de entender que tinham pessoas que não tinham a mesma escolha que eu tinha. Eu trabalhei o tempo todo, porque serviço é essencial, mas que nem amigas minhas que têm trabalho, meu marido que tem um trabalho de carteira assinada, ele pôde trabalhar de casa, ficar em casa. Mas eu reparei que a informalidade brasileira, a falta de segurança, de estabilidade, não tinha mesmo. Se o cara quisesse ficar em casa, ele não ia conseguir. Questão de consciência comunitária que a gente está vendo nessa pós-flexibilização é outra coisa. O que eu estou falando é desespero de pais e mães de levar comida para filho. Isso foi surreal. Então, eu hoje mudaria a desigualdade. perfeito. E acho que não só no Rio de Janeiro, né? Mas no Brasil inteiro a gente Tudo. vê isso. Eu aqui É em que São Paulo, por exemplo. aqui, assim como São Paulo, mas aqui a questão da peculiaridade da comunidade é muito forte. Não tem saneamento básico. Não tem. Não tem. A Rocinha, uma das comunidades mais conhecidas e populosas, até semana passada estava ainda com problema de abastecimento de água. A gente está falando de uma pandemia em que as pessoas precisam ter um mínimo água.
Então, eu acho que aqui a peculiaridade de você ter a falta, deixar o negócio correr solto, falta de política de habitação, não dá dignidade de construção. Eu acho um discurso tão vergonhoso alguém que fala, constrói porque quer, mora lá porque quer. Mora lá porque quer, não. Ninguém vai escolher morar no barraco que a chuva pode levar embora a sua família toda. É uma questão de falta de política pública, entendeu? Então, assim, no Brasil todo mas aqui a gente conseguiu ver esse Brasil escancarado. É verdade. Eu moro aqui em São Paulo, na área da Vila Andrade, Morumbi, Paraisópolis. Morei Então, perto. morou onde? Morei perto da Giovanni Gronk. Eu tô aqui. Tô na Avenida Hebe Camargo. Tô na Avenida Hebe Camargo. Ai, tem uma avenida chamada Hebe Camargo. Eu Sim, morava ela foi próximo ao Pão de inaugurada. Açúcar aí, um Pão de Açúcar bem riquinho. Um miolinho Sei. aí. Subindo Aham. uma ladeira, esqueci o nome. Diogo alguma coisa. Diogo alguma coisa era o nome. Essa avenida é nova. Ela foi inaugurada em 2013. Ela liga ali a Avenida Morumbi, passa pela Giovanni, corta um pouquinho pela Giovanni Gronk. Aliás, que Então nome maravilhoso, né? Mulher. Então, chamam essa avenida de divisória, né? Porque o Paraisópolis está para um lado e para um outro lado está o Morumbi. Então, eu consigo ver, assim, na prática, no dia a dia, como que é essa desigualdade. Mas ainda falando um pouquinho aí da pandemia, Isa, como que está o seu trabalho em meio a isso? Eu sei que o SBT está tomando várias medidas de segurança aí. Como que está sendo lá no Rio? Aí no Rio, né? A gente passa por todos os protocolos, né? A gente não parou de trabalhar, então você passa por todos os Uhum. protocolos. Eu acho que em março, quando chegou no Brasil, todas as empresas tiveram que se adaptando, né? Então você via no começo todas as emissoras, o repórter de máscara entrevistava, depois você começou a ver o repórter de máscara e o entrevistado com o microfone, aí você vê agora distanciamento, aí você foi aprendendo tudo. E eu acho que é isso. Não tem como jornalismo parar, né, gente? O jornalismo, em momentos de crise, é o que mais o povo precisa do jornalismo. Então, assim, o serviço essencial à saúde, segurança, mas a informação para as pessoas, ter informação ainda mais em tempos de fake news, porque a fake news ela também mata, ela prejudica. Então, esse trabalho feito pelo jornalismo, e aí você foi vendo a adaptação, eu acho que a gente vai ficar com isso marcado, e é bom os estudantes de jornalismo, quem virar pauta, né? Quem for o virador de pauta, os próximos viradores de pauta entendam que se você fizer uma análise de caso, quem estiver se formando quiser fazer um TCC sobre isso, sobre você aprender a trocar roda com o carro andando numa pandemia. E foi isso que o jornalismo guerreiro, seja da Globo, do SBT, da Record, da Band, da Rede TV, todos os guerreiros foram o jornalismo, as empresas, a Rádio Tupi, os jornais, analisar como que você não podia parar e trabalhar diante de entrevistava, depois máscara, depois distanciamento, depois o entrevistado segurando o microfone. Imagina pra gente que fez a vida toda pá, 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 de repente você não pode fazer. Você tem que se segurar, entendeu? É uma loucura, mas é assim, o jornalismo não pode parar, principalmente em momentos de crise, em lugar nenhum do mundo. E é uma tristeza também hoje em dia que nós estamos vendo vários atos de política, algumas pessoas agredindo jornalistas, fazendo o seu trabalho. Absurdo. No país onde os direitos não são garantidos, onde os deveres, o dever do povo, né, também não, onde a gente tem corrupção, histórico de aparelhamento de corrupção, independentemente de governo, Claro. você tem isso. A imprensa é a manutenção fundamental, historicamente, dessa democracia tão ferida. Então, a imprensa, ela é a arma do povo. E ela não pode ser agredida, porque quando a imprensa é agredida, é o povo que é calado. Então, os episódios de ataque à imprensa ao profissional jornalista é surreal, entendeu? Então, assim, é muito triste você ver um país com o discurso de atacar jornalista, porque é um país que não vai evoluir como povo, entendeu? As coisas o jornalismo ele vai resistir, porque o jornalismo ele é uma fênix, ele não se abala, entendeu? Ele sempre, se você pegar todos os momentos, você vai pegar historicamente o jornalismo sendo
de alguma forma atacado, isso e aquilo. E isso mostra o termômetro da importância do jornalista. Porque agradar é uma coisa, né? O jornalista ele não tem que agradar. O jornalista ele Verdade. tem que denunciar, fiscalizar, noticiar e, no meu caso, se quiser, opinar. Exatamente. É um momento sombrio, né? Pra gente é muito triste. Toda vez que eu vejo algum vídeo que estão agredindo, independente de emissora, governo, qualquer coisa. É uma agressão a algo que é essencial para a gente. Num momento como esse, eu acho que as pessoas tinham que ter mais respeito e valorizar mais ainda, né? As Qualquer pessoas estão. trabalhador, né? Mas é uma Sim, sim, agressão. Qualquer trabalhador. Mas no caso também do jornalista, puxando para nosso lado, claro. é um ataque burro, né? É um retrocesso. É você, né? Esses dias eu vi um colega, acho que foi da Globo, que está parado, e aí ele vira e fala, eu estou trabalhando, cara, eu sou um trabalhador. Ele é um Sim. trabalhador, cara, entendeu? Desculpa, eu sou um trabalhador. Eu já passei por vários perrengues na minha carreira. Foi essa É, semana esse vídeo, eu vi também. vários perrengues. Já passei por várias coisas na rua, dentro do estúdio. E sendo mulher é foda também, porque ser chamada de garota e menina e não sei, tentar te intimidar por você ser mulher. Sim. Mas eu acho que a gente tem que tirar disso a imagem daquele cara falando, do repórter falando, eu sou trabalhador. É isso aí. Me respeita, eu estou trabalhando. E dá licença que eu vou continuar o meu trabalho. Entendeu? Eu acho que a gente tem que mostrar isso. E não entrar na pilha. Me respeita que eu estou fazendo meu trabalho. E fazer o trabalho de jornalista, quando você incomoda, é o que eu falei aqui, é um termômetro que você está no caminho certo. É isso mesmo. Eu vi de perto essas agressões lá no Palácio, em Brasília, no Palácio do Presidente. Eu estava lá aguardando para ver como funcionava o trabalho da imprensa e eu vi vários tentando trabalhar e sendo agredidos. Foi uma cena que eu não esqueci. Não Mas, esqueça enfim, nunca. não esqueço. Mas, falando aqui de coisa boa, como que tá a família, Isa? Você tem um filho? Você é casada? Eu sou casada há 13 anos. Olha, eu cobro ele e 13 agora eu anos? fiquei. Eu tenho um filho de 8 anos, o Dudu, que todo mundo fala que vai ser um virador de pauta. Olha só. Mas eu acho que as crianças hoje, ainda bem que eu nasci antes, porque daí essa minha desenvoltura com a câmera foi algo que me Uhum, destacou. Eles agora nascem com isso, gente. É muita verdade. concorrência. Pega o celular. Não tem medo nenhum disso que a gente está fazendo aqui. O Dudu ama esporte, futebol. Uhum. E ele me ajudou muito nesse meu último grande desafio, que foi um presente para mim, que fazer parte desse dia histórico da transmissão do SBT, com narração do Theo José. O Dudu me ajudou muito, assistiu, e além de ficar pé da vida que ele é tricolor, ele fez uma análise de como eu fui como uma meta, uma ponta, que é como a gente chama repórter de campo. Que legal. E ainda falando já sobre essa transmissão, como que foi isso para você? Porque a gente aqui no Virou Pauta recebemos um boom. Nós fizemos várias publicações de como que tá, curiosidades dos bastidores da transmissão do SBT, porque isso pegou todo mundo de surpresa, foi um momento histórico e você estava ali na linha de frente, passando todos os detalhes para o Brasil inteiro. Como que foi essa experiência? Eu vou contar tudo para vocês agora, tá preparado? Conta agora. Foi uma surpresa. E aí, quando meu diretor Diego falou, eu falei, não, deixa eu entender, você tá falando comigo? Porque assim, eu comecei no jornalismo porque eu amava futebol. E era uma influência muito grande do meu pai. Eu sou corintiana, maluca, de estar grávida de 9 meses. O Corinthians foi campeão da Libertadores. Eu dei um pulo que eu quebrei o lustre da minha sala, grávida de nove Meu meses. Deus. Aqui no Rio eu sou flamenguista, não posso falar alto. E muito flamenguista. Porque, sei lá, Corinthians, Flamengo, aquele negócio, eu tô aqui há muito tempo. Uhum. E aí o Diego virou e falou assim: você vai ser repórter de campo, vai fazer a Meu Deus. cobertura. Eu falei, mas como assim, né? Aí ele falou assim: tá aqui teu nome e eu quero só que você estude o Fluminense.
Aí eu falei, não é o Flamengo, né? Estúdio Fluminense. Aí eu cheguei em casa e comecei a perguntar pro Dudu, falei pro Dudu, o Dudu já me deu mais ou menos, deu uma brifada, mas o Dudu gosta muito de futebol internacional. Se fosse Barcelona e Bayer Leverkusen, Ia estar assim, comentando com você. ia estar comigo. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu sempre fui muito, eu falei, eu não, pensa comigo. Não é minha praia. E o Uhum. público que assiste futebol, eu tenho experiência em casa. Meu marido, meu filho, meu pai, eles sabem tudo que comenta, eles criticam e falam, como que falou isso? É um público que é muito específico, sabe muito, sabe muito. Aí eu trabalho na Rádio Tupi, onde lá tem aquela coisa linda, que são setoristas de clubes. Sentei com o Sérgio Legal. Guimarães, com o Vitinho e falei, eu só saio daqui depois de saber até o número da chuteira de cada jogador do Fluminense. Eles me deram uma aula de 4 horas e eu, só de anotar. Pá, 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 pá. Sabia tudo daquele time. Aí fui pro site e vi a cara de cada um dos jogadores, porque eu conhecia o que o Dudu conhece, tal. Eu conheço o Uhum. Flamengo, mas não conhecia cada time. Os Conhecia mais o famosos. Fred, que não ia jogar, né? Aí, quando eu chego lá, todo mundo de máscara. E aí? E o nome escrito atrás, tipo, Matheus Ferraz. O Fluminense me tem um raio de uma lista branca nas costas e botaram o nome do jogador em branco. Não dá Meu pra ver. Deus. Aí eu falei, caraca, moleque, mas eu peguei e fiquei ali ao lado, puxei o cinegrafia, a gente ficou meio ao lado do técnico do Odair Hellmann. E ali eu comecei a ouvir, e comecei a olhar, e começava a ver. Falei, cara, o Dudu me falou uma coisa. Deixa o narrador falar o que ele tá vendo o vídeo. E o Sérgio Guimarães me falou a mesma coisa. Você tem que trazer informação diferente. Informação que ninguém tá vendo pela televisão. Porque o Sim. Theo é o que tá narrando o espetáculo. Uhum. Você é o olho do bastidor. E aquilo me pegou de um jeito que, olha, eu fiquei assim, ó, você não tem noção, eu fiquei o jogo inteiro olhando tudo que ia acontecer, tal, tal. E aí o diretor, maravilhoso, o diretor falava assim para mim do caminhão de transmissão antes de começar. Eu e o Smigo. O Smigo samba, sabe tudo, né? Olha, vocês não interrompam durante uma jogada, tenta entrar com comentário quando a bola tá fora, porque pode ser que um lance aconteça o gol, tu tá no meio da fala e atrapalha o narrador. Aí, beleza. Aí eu comecei a ver muita coisa e eu falo pra caceta. E aí eu vi a briga do Daí com o Muriel, aí eu falei, mas como que a gente fala, né? Como que chama? Aí ele falou, levanta e fala Theo e deixa ele te chamar. Meu filho do céu. Aí eu, Theo, Theo, Theo. Aí acabou a transmissão, uma transmissão histórica. Imagina você Sim, ser sim. convocado para a seleção brasileira para a final da Copa do Mundo e, tipo assim, você vai ser titular. Foi isso que eu senti, entendeu? E você teve que se preparar em poucos dias, né? Você ficou Dois sabendo dias. quantos dias? 2 dias. Eu Aí você não teve que dormi. estudar todo o Eu não contei Fluminense. isso para ninguém. Eu não dormi. Não de Meu ansiedade. Deus. Eu estudei tudo. Eu estudei tudo. E eu A agradeço gente viu sempre. isso no vídeo. Hã? A gente viu isso no vídeo. Você estava muito Ah, seguro. obrigada. Eu estudei muito, porque eu não queria falar, porque eu sei que o público é muito segmentado. E o Diego, Sim. meu chefe, ele ama futebol, ele sabe muito também. Ele falava assim para mim, só não erra. E eu confio no seu. Isso me ajuda muito. O Diego é meu diretor há muito tempo. E ele falou assim para mim: eu confio que você segura um vídeo, segura, né? Mas eu preciso de conteúdo. Eu falei: deixa comigo, então. Eu passei 2 dias virada, estudando. Meu Tudo do Deus. Fluminense. Tudo, tudo, tudo Fluminense. Tudo, tudo, tudo Fluminense. E aí, quando acabou o programa, a narração, o Diego virou para mim e falou assim: Você, você viu o Twitter? Falei, não. Ele só digita Tel. Quando eu digitei, que eu vi que eu, com a minha pequena, sempre falando muito, como você tá vendo, Aham. que todo mundo falando Tel, 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 aquela loucura toda que até hoje eu não consigo. Eu falei, Jesus Cristo, o que que eu faço agora? Aí eu peguei, não pensei 2 vezes, gravei um vídeo, falei, agradeço a todo mundo e Tel! E aí que o bicho pegou, viralizou. Perfeito. Tem que ir, né? Isa, você também, mudando agora um pouquinho,
você trabalhou... O Léo Dias trabalhou lá no SBT Rio. Muita gente não sabe, né, mas ele fazia um link, ele não estava no estúdio aqui em São Paulo. Não, ele fazia o link de dentro do estúdio do SBT Rio. Montava um Do cenário. ladinho, né? Uma Aham. tela aqui atrás. Então você sempre acabava encontrando ele. Como que foi essa convivência com o Léo? Você pode contar pra gente? Eu amo o Léo. Um beijo, meu amigo maravilhoso. O Léo é um coração gigante. Só quem conhece o Leonardo Antônio sabe quem é o Léo Dias. O Léo, ele conviveu comigo porque eu saí, ele estava se arrumando para ir no camarim, né? Para começar o programa. É uma pessoa extremamente... Olha, é o jornalista que mais apura que eu conheci na vida. Aula de apuração jornalística. Ele é repórter, ele apura. Teve um caso em que eu falo sempre para ele fala, mas isso não é... Eu falei, isso não é normal, o povo não é qualquer jornalista que faz isso. Em que para ele conseguir uma entrevista num momento de uma celebridade que tinha um assunto bombando, ele pegou um táxi, ele não dependeu de ninguém, não. Ele pegou, porque as notícias chegam pro Léo no telefone dele. Tamanha rede de fonte, tamanho tudo. E ele queria entrevistar com a pessoa, ele pegou um táxi, ele ficou esperando a pessoa, 4 horas esperando a pessoa. Quando a pessoa chegou, ele falou, você pode me dar uma entrevista? A pessoa deu. E ele deu uma entrevista. Então, assim, e o Léo é uma pessoa de coração gigante, maravilhoso. E quando eu sempre posto uma foto um pouco mais ousada, ele é maravilhoso. Eu já conheço ele bota um olhão assim, ó, porque ele é muito... Ele é muito careta com foto. As pessoas não conhecem. Ele fala... A gente percebe isso pelo Instagram dele. Olha, aquela perna ali, não sei o que é. Eu falo, eu sou uma mamãe gostosa, me deixa. É muito bom a gente conversar horas, a gente... Fora que você conviver no bastidor com o Léo Dias é você saber de muito mais babado. Porque, Sim, amores... muita coisa não vai pro ar também. Ele não publica metade. E as pessoas falam assim, mas ele fala isso, ele fala aquilo. Quando a pessoa fala com ele, fala, por favor, não. Ele não publica. Entendeu? Então, eu amo. Tá lá em Porto de Galinhas, maravilhoso. Todos os dias, caminhando de manhã. Adoro ver o Léo feliz, amado como ele é. Perfeito. Isa, estamos chegando aqui no final da entrevista. Já? Já. A gente vai salvar isso aqui, vamos colocar no YouTube. Vamos deixar bem bonitinho editado. Você tem um comentário para fazer? Você tem um agradecimento? O que você quer finalizar aqui? Como você quer finalizar? Eu quero finalizar. Tem mais alguma? Pode perguntar o que você quiser, tá? Eu não tenho. Eu combinei alguma coisa com você? Não, né? Não. Combinei. Só falou, pessoas... você vai me dar a entrevista, combinamos o horário, pronto. Não me censurou de nada. Não, pode perguntar, eu acho importante. Você falou uma palavra muito importante. Primeiro, muito obrigada. É assim que se entrevista mesmo. Deixa a pessoa falar. Eu falo muito, né, gente? Você deixou de fazer alguma pergunta? Eu acho que é ouvir as pessoas. A gente está cada vez mais se fechando em bolhas. É ouvir o outro. Ver o que o outro tem para te falar. Mas eu não penso igual. Tudo bem, mas vamos escutar. A gente tem que escutar um ao outro. A gente tem que entender o valor do ser humano. O mundo vai ser diferente? Não, o mundo é o mundo. O ser humano é que tem que ser diferente, né? Então a gente tem que aprender a ter mais empatia pelo outro. O que eu quero deixar de mensagem é: jornalismo é legal. O Virou Pauta, que tem mais de 55 mil seguidores, me convidar, que honra, para ter um dia com vocês, uma hora com vocês, é maravilhoso. Isso enche o nosso ego, claro que enche, mas eu entendo o jornalismo, principalmente o jornalismo que eu faço, como prestação de serviço para o povo. Então, para quem é jornalista ou para quem admira o trabalho de jornalista, valorize todo mundo que faz jornalismo, porque é ali que está a cara do brasileiro. É ali que a gente se expressa. É ali que quem não tem voz, ou muitas vezes força para chorar, consegue que alguém possa falar por ele. E aí a gente consegue mudar. É esperança. É acreditar que jornalismo é prestação de serviço. Claro que tem o glamour de eu estar aqui falando com você, de eu estar aqui falando com um monte de gente,
de todos os dias eu estar com um figurino diferente. Isso é muito legal, senão eu não trabalharia em televisão, em rádio e em jornal. Mas o mais importante é nunca perder a noção da importância da profissão que é ser jornalista, que é dar voz a quem não tem vez. Então eu tenho um orgulho danado de ser jornalista. É isso. Muito obrigado, Isabelle. Que palavras. Depois a gente marca um outro papo. Essa matéria vai também para o site. A gente vai fazer um resuminho para o pessoal que não conseguiu ver. Quero agradecer todo mundo que assistiu até aqui, que está comentando. Quem está vendo pelo YouTube, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Semana que vem vai estar aqui comigo o Gabriel Santana. Ele é no SBT, ele está como protagonista de Chiquititas, mas ele acabou de sair de Malhação da Globo. Então, muito obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo que estava aqui. Olha, amei ter virado pauta. Isabelle Benito virou pauta. De novo. Adorei, adorei. Obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo. Uma honra, viu? Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Me sigam também. Sigam a Isabelle.